né? Hoje nós vamos conversar com a dona Maria Helena, que é neta do fundador, Sr. Antônio Marques, filha de José Esteves, que assumiu o lugar do Sr. Antônio Marques, né? Depois da empresa, casada com o doutor Eládio, mãe do Sr. Luiz Fernando e do Eládio, que estão na fábrica, né? Participam da fábrica. Isso quer dizer que são 3 gerações, 4 gerações. 4 gerações na família, nesse segmento dos 100 anos. Né? Que sensação a senhora tem de ver isso, de ter presenciado isso, de ter vivido todas essas fases, vendo a sua família no comando da Barbosa Marques? Sabe, a sensação que eu tenho é uma sensação de uma gratidão muito grande, sabe? A Deus que permitiu uma coisa dessa. Primeiro, permitiu que eu estivesse viva, lúcida, andando e podendo vir aqui no aniversário de 100 anos da minha empresa, que eu conheci quando tinha 10 anos, 15 anos, né? Então, o meu irmão mais velho já morreu, o meu primo mais velho já morreu, e eu sobrei. Então, sobrou não, está aqui, né? Então, se eu estou aqui para presenciar este evento raríssimo de uma empresa familiar na mão da mesma família, está fazendo 100 anos, ninguém que tenha a noção da importância disso pode deixar de valorizar demais um evento desse, sabe? Então, eu agradeço a Deus a saúde e a memória que eu ainda tenho para poder escrever tudo que eu escrevi, falar as coisas que eu pretendo falar aqui, né, nessa gravação, não é? Porque eu ainda posso fazer essas coisas e eu vou aproveitar. Sabe o que eu vou fazer? Eu já fui à festa em Carangola. E como foi a festa em Carangola? Foi maravilhosa. Foi uma coisa linda a festa em Carangola, sabe? A decoração do clube estava belíssima, com todas as lembranças, né? Da firma. Os enfeites na parede eram cópias do primeiro rótulo do queijo Regina, né? Então, em todas as paredes tinha um rótulo, que eu me lembro dele em 1946, quando eu estudava no Colégio Sion de Petrópolis, e de vez em quando a gente saía para ir a algum lugar e passava na padaria e via o queijo com um rótulo, com um retrato da minha prima. Eu achava lindo falar para todo mundo, né? Olha, esse queijo é da minha família e ela é minha prima, né? Então, eu ver naquela sala aquela beleza E as pessoas lembraram muito o pai da Regina, é o filho do Sr. Antônio Marques, né, o Jonas Marques, que fez questão de ficar a vida inteira em Carangola, de tanto que ele amava aquela cidade, sabe? Então, ele ficou a vida dele inteira lá. O meu pai foi para o Rio, o Antônio trabalhou no Rio, mas ele nunca quis saber de capital federal naquela época, sabe? Ele ficou em Carangola, prestando enormes serviços, não só à firma, mas à cidade. Ele levou para a cidade o primeiro telefone, sabe, a Ericsson, ele que mandou instalar. Ele instalou a torre da televisão. Todos os benefícios assim de modernidade da cidade foram levados por ele.
Então, o povo da cidade tem uma gratidão enorme a ele, e todos que falaram na festa elogiaram demais o Jonas, sabe? Falaram muito bem. Foi uma festa de muita amizade e muita gratidão, sabe? Foi uma beleza de festa. A decoração foi maravilhosa, feita pela filha do gerente nacional de vendas, o Walker, né? Então foi uma beleza que foi. Eu fiquei muito satisfeita de ter ido, foram muitas pessoas, sabe? Uma beleza de festa. Então, se lá foi uma beleza e que nós já acabamos com todas as nossas atividades em Carangola há mais de 30 anos, eu faço uma ideia que a daqui também vai ser uma beleza. Funciona, mas não é laticínios, né? 15 anos que veio o depósito e eu ralado para cá. 15 anos. Ah, é? Quer dizer que há 30 anos veio grosso, né? Dona Maria Helena, como é que era a senhora com o seu avô, o senhor Antônio Marques? Eu, graças a Deus, eu quase fui criada com eles, sabe? Com eles. Porque eu era a primeira neta. Então, eles diziam que eu era a queridinha do vovô, que era o nome de um filme da Shirley Temple, que era uma meninazinha prodígio, que era artista de cinema. E tinha o filme A Queridinha do Vovô. E o pessoal da família dizia que eu era a queridinha do vovô. Então, quando o vovô e a vovó iam para passar... Antigamente não se ia à Europa, né? Se ia fazer estação de águas. Então, o vovô ia a Caxambu e me levava. Poços de Caldas me levava. São Lourenço, Caxambu... Todas essas estações de água, menos o Araxá, porque o Araxá era longe demais naquela época, sabe? Então, eu ia com eles. Por quê? O meu avô era muito inteligente. Ele não gostava de jogar, ele não gostava de festas, essas coisas não. Muita festa, ele não gostava. E a vovó gostava muito de jogar, sabe? Ela num cassino, ela adorava ir num cassino. Então o vovô, muito esperto, fazia questão de me levar. E quando chegava de noite, a vovó se arrumava toda chique, e ia eu de mão dada com o vovô, ver a vovó entrando triunfalmente no cassino de Poços de Caldas. E eu ficava de mão dada com o vovô. Seu Marques, o senhor não vai? Não, eu não posso, porque eu tenho que ficar com a menina. Ele não gostava daquilo, arrumou um álibi para não ir e não chamar atenção, não é? A senhora lembra de feitos extraordinários do seu Antonico, né? Antonico, curiosamente chamava Antonico, né? Antonico, Antonico. Feitos dele, que olha, nossa, cabeça, né? Que pensamento. Ele era realmente uma inteligência fora do comum, e principalmente na época que ele viveu, né? O Barbosa e Marques a fábrica de sabão foi fundada em 1915, principinho do século XX, que não existia indústria nenhuma no Brasil. Então, o Dinho ainda há pouco me perguntou, mas por que ele fundou fábrica de sabão? Eu disse, porque era coisa que podia fazer. No princípio do século não tinha nada, então as pessoas faziam sabão em casa. As famílias faziam sabão em casa. Ele achou que devia facilitar a vida das pessoas fazendo uma fábrica de sabão. E fez
dos melhores sabão que já teve no Brasil. Porque até hoje, quem conheceu e conhece o sabão de coco do Barbosa e Marques e o sabão português, um sabão pintadinho, só usa outro sabão, pois não tem o sabão português ou o sabão de coco, sabe? É um sabão que é feito artesanalmente, até hoje, e é da melhor qualidade. A dificuldade de se fazer todos os tipos de sabão é porque foi acabando a matéria-prima. Sabe? Então, esses dois deu para continuar a fazer. Tá? E o vovô fez, mais ou menos na mesma época, uma refinação de açúcar. Você pensou? Uma refinação de açúcar em Carangola, que não era lugar de plantação de cana, que não tinha usina de cana, nada. E ele comprava o açúcar e refinava lá em Carangola. Era uma coisa a gente adorava, porque comprava-se o açúcar em pedras, eram umas pedras grandes. E a refinação era feita em tabuleiros, né? Então, nesse primeiro tabuleiro, tinha uma malha muito larga. Então, as pedras grandonas iam batendo, passava o pó, né, do café, e quando elas quebravam, elas caíam no outro tabuleiro, que era com a malha menor. E aí, aquilo ia diminuindo as malhas, até que chegava, no fim, chegava o açúcar em pó, numa canaleta assim, e ela ia balançando para jogar o açúcar, que já tinha o saco preso na boca daquilo, que já ficava em cima da balança. Então, ele vinha, caía naquele saco, quando chegava no peso exato, a pessoa que estava perto cortava o fluxo do açúcar, né? E os funcionários mais antigos do Barbosa e Marques, que eu conheci muito bem, o Mauro Valadão, o Tuninho, sabe? Eles falavam que o vovô ensinava a quem ficava na beirada da esteira que levava. Aqui tem que cair, eu acho que era 20 quilos. Nem uma grama a mais, nem uma a menos. Não pode deixar faltar, nem passar 1 grama em cada saco. E quando esse açúcar ainda não chegava em pó cá embaixo, ele vinha em umas pedrinhas pequenininhas. Então a gente ia lá na refinação e pedia pedra de açúcar. A gente não tinha bala, não comia bala, não. Era pedra de açúcar. A senhora, porque primeiro montou a fábrica de sabão, depois foi com o açúcar, né? É. Nessa variação, né, de serviço, de prestação de serviço que o senhor Antônio Marques resolveu fazer, ele conversou, talvez ele falou alguma coisa para você, eu vou mexer com açúcar agora também. Olha, por causa disso. A senhora lembra de alguma conversa nesse? Não, porque quando eu me entendo por gente, já tinha a refinação de açúcar. E aí veio uma coisa extraordinária, que eu acho que ele foi pioneiro. O vovô era sócio também de um prédio alto, maior que tinha em Carangola, e que tinha uma parede cega dando para o rio. E ali ele mandou fazer um desenho na parede do Monte Branco dos Alpes suíços. Então fizeram aquele desenho muito bonito,
nos 3 andares do prédio, né? Assim, Açúcar Monte Branco, com o nome do Barbosa e Marques, todo. Foi o primeiro outdoor que teve, pelo menos na região, sabe? Já não digo que foi o primeiro, porque a Casa Pernambucana punha o nome Casa Pernambucana em tudo quanto era pedra que tinha nos pastos, perto de todas as cidades do Brasil, não é? Mas só tinha o nome. Mas o Barbosa e Marques fez o desenho do açúcar, do Monte Branco da Suíça. Já pensou quantas pessoas naquela época conheciam que tinha o Monte Branco, ponto culminante dos Alpes? Quantas pessoas sabiam disso? Quantas pessoas tinham acesso ao desenho do Monte Branco? Porque como é que sabia? Alguém que foi lá deve ter mandado um cartão postal e o vovô achou ótimo. Ah, vou botar isso para fazer propaganda do meu... E ele pôs o nome de Monte Branco, Açúcar Monte Branco. A senhora é muito vivida, passou por várias fases, né, da vida. Hoje, a senhora olhando para o seu avô, olhando para ele, a senhora considera que a cabeça dele funcionava além do tempo dele? Mas muito além, muito além. Só pelo fato dele ter posto o nome de Açúcar Monte Branco, já é além do tempo dele, porque não tinha nada que trouxesse a imagem do Monte Branco, a não ser cartão postal, que naquela época vinha de navio. Em 1915 não tinha aviação, né? Então, ele sabia disso e ele teve a ideia de botar este nome e fazer o desenho no outdoor, e fazer um outdoor. O vovô era uma pessoa extraordinária. Ele mudou, a fábrica de sabão que ele construiu era no Largo do Rosário, lá dentro de Carangola. E ele resolveu, comprou aquela gleba de terra toda em volta da Estação Velha da Leopoldina. E todo o império industrial que ele ia formar foi feito em torno da Estrada de Ferro Leopoldina, que era o que havia de mais moderno em comunicação e em logística, né? Porque naquela época, o que é que andava? Era tropa de burros, era carroça e carro de boi. Não tinha outra coisa. Tanto que Carangola desenvolveu muito graças à chegada da Estrada de Ferro Leopoldina, que tinha um ramal que ia para o Espírito Santo. Então, quando o vovô passou para fazer a fábrica de sabão ali do lado e a refinação de açúcar, ele já teve uma dela, ele era um morro. Então, ele desceu até uma certa altura da rua e depois deixou um platô. E esse platô é bem alto, onde ele chega na Estrada de Ferro. Por quê? Ele deixou aquela altura porque era a altura dos vagões da Leopoldina que saía a mercadoria da fábrica de sabão. Eles punham uma tábua, faziam uma ponte, chegava no mesmo nível do vagão. E os funcionários levavam aquele peso todo no plano. Já os exportadores de café que tinham as casas ali, aquela rua, era só de comprador e exportador de café, que eles, para os homens carregarem aqueles sacos de café, que eu não sei se era 20 ou 40, 50? 50, 60 quilos. 50, 60 quilos,
Os homens vinham com aquilo nas costas, correndo de dentro do armazém para embalar, para subir aquela rampa para chegar no vagão, sabe? Então, todo mundo que tinha negócio do lado de lá da linha subia essa rampa com peso, né? E o vovô imaginou deixar aquele desnível para que fossem levadas as coisas no nível do vagão. Isso é uma coisa admirável, né? Além de tudo, a preocupação com o bem-estar do trabalhador. Não é isso? Uma Né? outra coisa, 2 anos depois que ele tinha a fábrica de sabão, ele associou com a manteiga Paiva. Ele teve... A senhora sabe dessa história, como é que foi? Olha, como é que foi eu não sei, porque isso era também do tempo que eu era menina. Mas eu acredito que o seu Manuel Paiva queria fazer aquela fábrica e que não sabia como. O senhor imagina isso? Devia ter sido em 1910, 1900 e pouco. Ele não devia ter nem muito capital. E o vovô era compadre do seu Manuel Paiva. Então, com certeza que eles conversaram. Hein? O Paiva estava precisando de dinheiro, juntou com ele para se ajudar, estava mais ou menos quebrado. O Paiva estava com um problema financeiro, juntou com o meu bisavô para reerguer. Então eu estou sabendo agora. Eu imaginei que fosse isso, mas o Eladio está falando que realmente ele estava com dificuldade financeira e pediu ao vovô para ajudar e ele se tornou sócio dele. Mas, no princípio, ele era sócio, assim, de nome, não tinha nada a ver com a fábrica, tanto que era manteiga Paiva. É a melhor manteiga que já teve no Brasil, viu? Uma maravilha de manteiga Paiva. Então, eu nem sabia dessa, porque as pessoas da família têm uma mania. O que falam com ela finge que ela esquece e não fala para ninguém, nada. O que, por exemplo? Por exemplo, se o seu Manuel Paiva pediu um dinheiro para o vovô, porque ele estava em dificuldade, o vovô deve ter feito tudo direitinho, tá? Mas não comentou com ninguém, não. Sabe? Era compadre dele, amigo dele, né? Então, e ele ficou, a manteiga da Paiva, era tudo do Paiva e tudo. E tinha também um negócio com o Hotel Central. Eu sei que o vovô também tinha parte no Hotel Central. A fábrica era nos fundos do Hotel Central. Essa fábrica Paiva era nos fundos do Hotel Central. E ao lado do Hotel Central tinha a leiteria Paiva, que ficou até a segunda geração do seu Manuel Paiva. Como é que era o transporte desse leite para as casas? Conta pra gente. Uai, isso era em latão de leite, em lombo de burro, e o latão tinha uma torneirinha. Então chegava na frente da casa, a pessoa vinha com um canecão, né? Abria e comprava um litro, uma coisa. Era uma coisa assim. Só tinha burro para carregar as coisas. Não tinha outro meio de transporte, não é? Festa de aniversário, como é que eram as festas de aniversário da senhora com a família? Não é o meu, não. A festa de aniversário, que era muito comemorada, era a festa de aniversário do vovô. Porque ele se chamava Antônio, porque nasceu no dia 13 de junho. E
desde que eu era pequena, eu me lembro das festas de aniversário do vovô, que era uma festança, sabe? Então, ali naquele platô em frente à Casa Grande, se fazia a fogueira no meio. Naquela barranco ali do desnível com a estrada de ferro, o Mauro Valadão comprava, não sei aonde, aqueles fogos de artifício que põe assim no chão e liga não sei como, e que sai aquelas colunas de fogo, sabe? Fazia ali naquela frente toda, tinha aquilo. E se mantinha todo mundo muito longe daquele lugar para não ter perigo de ter acidente, né? E o meu tio Geraldo, irmão do papai, gostava muito de fazer balão. Naquela época não era proibido, viu, gente? E o Geraldo passava semanas fazendo balão para soltar no aniversário do vovô. Mas cada balão enorme, sabe? Muito bonitos, muito trabalhados. E eram soltos os balões ali naquele platô mesmo, para comemorar o aniversário do seu Marques, né? E tinha aqueles fogos de artifício que eu comparo hoje, com a devida proporção dos 100 anos, as balsas que hoje ficam longe da praia de Copacabana e que fazem aqueles fogos de artifícios muito bonitos, é soltado das balsas, não é? Para enfeitar o céu de lá. Pois o Mauro Valadão fazia isso no aniversário do vovô, sabe? E tinha os fogos para as crianças e tinha os fogos para os adultos. O das crianças era uma estrelinha que ligava assim, a gente segurava na ponta e tinha uma porção de ponta assim, e saíam umas estrelinhas na ponta. E tinha um outro que era uma madeira comprida, ali era firmado uma rodela, e aquela rodela tinha fogos, tinha o quê? Pólvora. Então, mas ficava um adulto ao lado de cada criança, sabe? E era uma haste muito grande. E quando aquilo começava a rodar, soltava os fogos redondos assim, para a alegria da criançada, viu? Uns com a estrelinha, outros com aquela. Outros fogos as crianças não podiam soltar, não, sabe? E tinha os adultos sempre de olho, tanto que nunca houve acidente nenhum com o foguetório do aniversário do vovô, viu? E ia para a noite adentro, mas a noite adentro, naquele tempo, era até às 10 horas da noite, 11 horas, o mais tardar, né? Né? Então, como era a data que se festejava o Barbosa e Marques, era no aniversário do vovô. E com isso não se acostumou a festejar o aniversário dia 15 de janeiro. E mesmo quando o vovô adoeceu e quando ele estava bem doente, ele ainda ia para Carangola passar um mês, 2 meses, ele ficava na Casa Grande e geralmente ia em junho para passar o aniversário, onde ainda era comemorada o aniversário dele, com ele já doente, mas presente na festa. Eles comentam lá que a festa não era de Santo Antônio, era de Santo Antônio Marques. Isso, várias pessoas relataram isso pra gente. O que eles esperavam na festa de Santo Antônio Marques. É porque era mesmo uma coisa, imagina uma cidade pequena daquela, com um festão desse, né? Tinha que ser a festa de Santo Antônio Marques mesmo, né? A senhora lembrou da viagem, que o senhor Antônio usava a senhora para não ter que ir para os cassinos, né?
Ele já falou alguma vez com a senhora sobre o desenvolvimento da firma? Não. Porque o vovô adoeceu com 44 anos e, infelizmente, a doença dele atacou o cérebro. Ele ficou esquecido. Ele adoeceu 44 anos, a idade só por isso. Problema do coração. O Aloysio? Foi 44, ele fez a primeira cirurgia de coração. Não, foi depois. Não, o Aloysio morreu com 57. 44 ele fez a primeira cirurgia de coração. Né? Pois é, e o vovô também, ele começou a perceber que estava perdendo a memória muito antes de qualquer pessoa da família ou da empresa notar. Quando ele viu, você vê a lucidez dele, quando ele viu que ele estava perdendo a memória e que não tinha condição mais de administrar uma firma enorme como tinha se tornado Barbosa e Marques, ele foi a Vitória, onde morava o papai, né? O papai era genro dele, mas era sobrinho, sabe? Por isso é que na família tem Esteves e Marques, muito. Porque a mamãe, de solteira, era Yolanda Esteves Marques. Quando ela casou com meu pai, que era José Larivoá Esteves, ela virou Yolanda Marques Esteves, né? Então, eu fui Maria Helena Marques Esteves. Eu perdi o Marques quando me casei e adotei o nome do meu marido, Martins, né? Mas nós temos, os meus filhos que são Esteves, têm sangue de Marques. Porque quem substituiu o vovô não foi um filho dele, porque eles eram muito jovens, não podiam tomar conta de uma empresa do tamanho daquela. Então, eles não tinham maturidade para isso, né? Então, o vovô viu que os filhos muito jovens, a inteligência dele viu que não podia passar uma empresa daquela para os jovens. Foi a Vitória e falou com o papai que ele estava perdendo a memória e que ele já tinha perdido tanto a memória que ele, para não se esquecer de coisas fundamentais, ele escrevia com caneta no punho da camisa, porque os punhos eram engomados e usava-se com abotoadura. Então, ele escrevia o que era preciso no punho da camisa. Porque se ele estava conversando, né, e ele perdia o fio, ele, olhava para o punho da camisa, né? Então, ele com 44 anos, em 1934, quando ele pediu ao papai para ir lá, eu tinha 2 anos. Mas ele tinha pouca memória para os negócios, mas ainda conversava, um pouco esquecido, ou muito esquecido, mas ele tinha uma vida normal. Ele foi ao escritório do Barbosa e Marques. Então, tem que abrir um parênteses, por que tinha o escritório do Barbosa e Marques no Rio de Janeiro? Porque, a princípio, o Barbosa e Marques não lidava com manteiga. A manteiga era do Paiva. Nós éramos compradores de café na Zona da Mata e exportadores de café no Rio, né? E tinha também todo um movimento o Barbosa e Marques tinha uma opção de coisa, era uma casa bancária.
tinha movimento de banco. Por quê? Porque, no princípio, os bancos não financiavam a lavoura, não prestavam dinheiro para o fazendeiro. Então, eles pediam dinheiro ao Barbosa e Marques. O Barbosa e Marques fornecia o dinheiro, eles faziam plantavam, né? E quando era para a colheita, eles mandavam para o Barbosa e Marques. Por isso que o Barbosa e Marques, você chegou a ver o retrato do armazém, tinha 12 portas, era uma coisa enorme. Porque os fazendeiros colhiam e se mandava a tropa de burro ir nas fazendas buscar as sacas de café. O vovô, muito inteligente, falou, então, se os burros vão para lá, não vão vazios. E tudo que o Barbosa e Marques vendia, que era panela, material de construção, não era, claro que não era areia e brita, mas cimento, eles eram representantes de fábrica de cimento, eles eram representantes de fábrica de azulejo, quando surgiu o azulejo, sabe? E eles vendiam bacia, vaso sanitário, tudo que a população precisava para viver, o Barbosa e Marques tinha e negociava. Então, o que ele fazia? Quando os burros iam para a fazenda buscar o café, ele levava panela, marmita, tudo que precisava, bacia, prego, tudo que se precisava na roça, mandava nas tropas de burro. E no meio do caminho eles não vendiam só para aquele para quem eles iam buscar o café, eles vendiam para o Barbosa e Marques todo o material que eles tinham à disposição. Aproveitava a viagem. Aproveitava a viagem. E o que ele fez para chamar os tropeiros para a vizinhança dele? Ele construiu, ao lado do Barbosa e Marques, um rancho para os tropeiros e pôs água encanada. Você já imaginou? Muito pouca gente tinha água encanada em casa, ele botar água encanada no rancho dos tropeiros para facilitar a vida dos tropeiros. E atrás do Barbosa e Marques tinha um morro que era um pasto. E ele deixava os... Hein? Ainda tem. Ainda tem o pasto lá. Não tem os E eles soltavam os animais no pasto, quer dizer que os animais tinham o que comer para a viagem, não é? E eles ficavam no rancho. Eu tinha uma atração pelo rancho dos tropeiros. Eu achava lindo ser tropeiro. Então, de vez em quando, eu pedia a empregada para ir lá ver os tropeiros. E ela ia comigo. Tinha uma rua assim mais em cima e o rancho era mais abaixo. E tinha aquele tripé com aquelas correntes de pendurada com as panelas, sabe? Eu achava lindo ver aquilo. Vocês andavam por quanto é canto, né? Então, você vê, olha, só por esse fato, né, dele ter o armazém, fazer o rancho, facilitar a vida dos tropeiros, né, e aproveitar os animais que os tropeiros iam para vender as coisas. Agora diz uma pessoa que eu estava comentando isso assim, mas isso só podia ser feito no princípio do século XX, onde as pessoas tinham palavra e era
o que valia um fio de barba, né? Porque os tropeiros vendiam aquilo, recebiam dinheiro, nem sei se recebiam, mas se não recebiam, o fazendeiro tomava nota e mandava para o Barbosa e Marques. Você vê, porque não tinha banco, não tinha nada, né? Eles iam, levavam a mercadoria, vendiam, traziam outra mercadoria. Eu não sei como que vinha o dinheiro, mas eu sei que todo vinha para o Barbosa e Marques. Dona Maria Helena, quando o senhor Antônio foi lá conversar com o pai da senhora, a sua professora era muito nova, tinha 2 anos, né? Vocês mudaram para Carangola? O papai era gerente de uma firma exportadora de café em Vitória. Certo. Era a firma Reis e Companhia, que era do tio dele, tio Agostinho dos Reis. Então, e quando o vovô chamou, também interessava ao tio Agostinho fechar aquele escritório de exportação. Então, fechou aquela casa em Vitória e o papai foi para Carangola. O papai foi para Carangola sem nunca ter vivido lá, ele ia lá passear. E o vovô organizou um caderno para ele com o nome dos fazendeiros, daquela gente toda. Você imagina a quantidade de gente. O papai fez aquele caderno, naquele caderno que tinha as letras, né? E quando chegava uma pessoa e queria conversar com o papai sobre negócio, o papai, pois não, pode entrar. Como é mesmo que o senhor chama? Aí, abria o caderno embaixo, assim, atrás da escrivaninha, ia procurar o nome daquele para ler quem que ele era, o que ele fazia, o que ele negociava, né? Para depois poder ouvir a conversa do homem, aí já ia inteirando mais das coisas, e aí ele atendia as pessoas, a princípio, no caderno, sabe? Aí tem uma peculiaridade. O vovô, quando fundou a firma, foi com o seu Francisco Barbosa. E quando acabou a firma, o vovô comprou todas as ações dele e ficou só para ele. Não vou mudar o nome da firma. Vai ser Barbosa e Marques do mesmo jeito. Mas como é que o senhor, por que o senhor não vai mudar o nome se não tem mais o Barbosa? Porque eu não criei uma firma para durar 2 anos, nem 3 anos. Eu criei uma firma para durar muitos anos. Né? E isso prova como é importante o pensamento positivo das pessoas. E principalmente de uma pessoa de um pensamento formidável, como era o vovô, né? Então, como era uma companhia limitada, tinha que alguém assinar pelo seu Barbosa. O papai foi para lá e assinava José Esteves Barbosa. Né? E em Carangola, muita gente, a princípio, chamava ele de seu Barbosa. Papai foi muito tempo seu Barbosa. Nesse chamado que o senhor Antônio fez para o seu pai, ele aceitou de pronto ou, o senhor sabe da história, ou ele teve meio receio, meio medo de assumir uma firma desse tamanho e conhecendo o seu avô, né, a inteligência dele, como ele processava as coisas, tipo assim, na verdade dá um medo para a pessoa assim, nossa, e agora? Eu tenho uma experiência de exportação, mas não tenho experiência nesse leque todo que ele está atingindo. Só tem algum relato dele Olha, sobre isso? Eu sei, por exemplo, quanto ao medo do papai ir, o espantar dele ir, ele não tinha, porque o papai era formado em direito, sabe? Ele não quis ser advogado porque ele era um comerciante, sabe? Então, esse medo ele não teve, porque ele sabia a competência que ele tinha. Mas ele falou,
Ô, Tia Antonico, eu sou um homem criado, há muitos anos eu vivi no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro era a capital federal, e saí e fui para Vitória, que era a capital do estado também. Eu não estou acostumado mais a morar em cidade pequena. Não sei se eu vou acostumar. Diz que o vovô falou com ele, não, ô José, você fica até você ver que os meus filhos têm capacidade de fazer o que você está fazendo agora. Quando você achar que eles estão com capacidade de fazer isso, você vem para o Rio de Janeiro. Você vê a inteligência do vovô? Ele não disse, não, você vai ficar, porque isso... Não, você fica uns anos e depois você sai. Mas o Antônio, naquela época, em 1934, o Antônio tinha 17, 18 anos, né? Ele é de 17. 17. Hein? 17 anos. E o Jonas, com 17 anos, naquela época, era um jovem, né? Muito garoto. E o Jonas tinha nem 20 anos. O Jonas era mais novo? Mais velho do que o Antônio. Mais velho que o seu Antônio Marcos, o filho. É. Ele é mais velho. É. O mais velho. Logo depois do pai da senhora, o seu Jonas assume. Que assumiu, Mas o pai da senhora ficou no Rio e ele ficou em Carangola, ou não? Foi. Quando o papai foi para o Rio, foi aí que o Jonas, porque quando o papai estava em Carangola e ele já era bem mais velho, é claro que ele deslanchava uma porção de coisas, né? E ele deslanchava uma porção de coisas, quando o papai viu que ele podia ficar, o papai foi para o Rio, né? E aí, mas ele ficou como presidente do Barbosa e Marques até 1958. Sabe? Ele ficou. E nessa que ele foi para Carangola e começou a desenvolver o trabalho dele, né, porque ele tinha a vivência do São Antônio, ele entendia, né, como é que funcionava a cabeça do São Antônio, mas também tinha o pensamento dele, a forma dele trabalhar, e já projetando os meninos, né? Porque o combinado é, treina meus meninos, para que estiver bom, você pode ir. Você pode ir. Como é que ele Mas trabalhava que isso, era... a relação com os meninos e... Sabe qual foi a relação? Uma relação de respeito, sabe? Os cunhados respeitavam o papai, porque o papai era bem mais velho do que eles. O papai era formado em direito. E o papai tinha uma experiência grande como exportador de café, que era a coisa mais importante que o Brasil exportava. Então, eles respeitavam o papai pelo que ele tinha adquirido de saber na escola e de saber trabalhando. E que ele tinha sido um sucesso na firma do tio também. Então, eles tinham respeito pelo papai e admiração. E não tinha aquela dificuldade que costuma ter nas firmas quando o pai morre e ficam os irmãos mais ou menos da mesma idade. Não existe um líder, porque todos mais ou menos da mesma idade. E aí começa o jogo, né, do ego. Os egos entrechocando, porque um acha que é mais esperto do que o outro acha que é mais inteligente do que o outro. Então, todos querem mandar, e não pode. Mandar tem que ser uma cabeça só, né? E os outros... Os bons ajudantes são indispensáveis para o bom funcionamento da firma. O que a gente vê, né, com as pessoas que a gente conversa, é isso. Disciplina. Respeito. Né? Por que eu acho que o pai da senhora não teve problema? Primeiro, ele gostou de estudar e tal. E o senhor Antônio falou assim, é você.
o fundador escolheu o substituto dele. Porque, como ele pensava mais à frente, ele sabia o que ele estava fazendo. A verdade é que esse respeito que a gente sente é muito tranquilo. Não é, igual você está falando, não é quem manda mais, quem manda menos. É questão de hierarquia e de respeito. Quem vai ficar no meu lugar? Quem vai ficar no meu lugar é o Zé Esteves. Porque ele é mais velho, ele tem mais experiência, vocês são muito novos, vocês vão aprender com ele. Deve ter sido a conversa essa. O dia que vocês tiverem capacidade, e idade, e maturidade, vocês vão mandar. Mas agora quem manda é o Zé Esteves. E eles, muito novos, não tiveram dificuldade de entender isso. Não é? E tinham muita consideração com o papai, sabe? Tinham muita. O papai ficou até 58. 58, o Antônio já tinha, né? 40 anos. Não é? Então, o Antônio, o Jonas já tinha mais idade, mas nunca passou pela cabeça deles contestar o lugar do papai. E também porque cada um tinha sua função importantíssima naquilo que eles estavam fazendo. Estavam sendo preparados, né? Cada um estava fazendo. Então, por exemplo, o Jonas ficou em Carangola e o Antônio ficou no Rio, com o papai também, né? Ficou no Rio. Então, um tomava conta da exportação de café, umas coisas assim, o Jonas da parte dos fazendeiros, dos negócios ali, política, comprar. Né? A política era com ele, né? Não, e comprar também, porque eles eram compradores no mercado, né? E eram exportadores até para o Espírito Santo e Estado do Rio, pela Leopoldina. Tem também que as casas dos funcionários, como é que era? Olha, eu não sei a origem das casas, mas eu sei que tem uma rua que chama Coronel Fulgino, e a esquina da frente, o vovô construiu a Casa Grande, que naquele tempo não era Casa Grande, era a casa do seu Marques. Né? E em frente construiu uma outra casa, muito boa também, para o Jonas. Então, quando o Jonas casou, porque eles eram todos dois solteiros ainda, quando o vovô passou para o papai. Então, quando o Jonas casou, fizeram aquela casa para o Jonas e nós morávamos em frente, sabe? E era tudo muito, muito organizado, assim, sem problema. O Jonas saía do Barbosa e Marques às 11 horas para almoçar. Ao meio-dia ele voltava e o papai saía ao meio-dia para almoçar. E voltava a 1 hora. Sabe? Tem também a história das casas da Vila dos Funcionários. Pois é. Essas casas é que eu não sei a origem, mas eu sei que eram todas do Barbosa e Marques. E eram para funcionários do Barbosa e Marques. Quem teve a ideia de fazer essas coisas? Não sei, isso é anterior a mim. Quando eu era menina... Vou esperar só um pouquinho, só para acabar a bateria. Uhum. Então eu vou querer a água. Muito bem, como é que foi a questão das funções das Não, casas? eu não sei. Mas não sei. Era dos funcionários. Né? Era do Barbosa e Marques. Isso. É uma forma dele abrigar, né, os funcionários perto do lugar onde trabalhavam, o que já demonstra uma preocupação social. Depois que o pai da senhora assumiu a administração da firma, o senhor Antônio Marques convivia, ele ia em Carangola ou ficou mais no Rio? Como é que Não, era? ele ficou mais no Rio. Mas o seu Marques fez umas coisas no Rio de Janeiro que mostra que ele era um espírito até de outras galáxias, viu?
O vovô foi para o Rio morar e foi comprar as coisas para a casa dele, né? Mobiliar a casa. Ele foi a um leilão comprar coisas de leilão, coisas antigas, coisas estrangeiras, sabe? Como é que uma pessoa que foi nascida e criada no Carangola sabia que tinha leilão? Descobria onde estava o leilão. Hein? As cadeiras são dele? Hein? As cadeiras que estão sentadas é dela? Essa cadeira está sentada? É isso mesmo. Esta mobília foi comprada para a casa dele no Rio de Janeiro. Essa mesa faz parte dessa mobília. Sabe? Ele era essa, e essa daqui era a mobília da sala de visita. É isso mesmo, sabe? Ele comprou quando as filhas, a mamãe casou no princípio do ano e a irmã casou no meio do ano. Sabe que dia que a minha tia casou? 29 de outubro de 1929, dia do craque da Bolsa de Nova York. O padrinho dela, que ia a Carangola para estava de cama, porque ele era negociante de café. Então, ele foi para a cama quando ele soube do craque da Bolsa de Nova York. Sabe? Então, o vovô foi ao Rio para mobiliar. Vocês estiveram em Carangola, né? E viram uma casa grande. Linda. Ele construiu aquela casa, mandou pintar daquele jeito que vocês viram, com árvore, com o melhor que tinha. E aí tinha um engenheiro da Leopoldina que ficou muito amigo deles, porque ele era um inglês, o seu Poster. Eu não conhecia ele não, mas conheci de nome, porque eles falavam muito na família. Ele, é claro que ele, em Carangola, ele ia ficar amigo de quem? Da pessoa mais inteligente que tinha lá, né? Que era o vovô. Então, ele diz a vovó que ele ia lá e levava chá. Eu falava, dona Milotinha, a senhora quer fazer um chá para mim? Porque ninguém lá tomava chá inglês, uai. Só quem saberia fazer, ele ensinou uma vez para a vovó e foi feito. Então o seu Potter falou com o vovô, seu Marques, essa casa do senhor está bonita demais. O senhor não quer mandar fazer os móveis no Rio de Janeiro? Porque lá no Rio tem umas casas que o senhor mandando a planta da sua casa, eles fazem os móveis sob medida para lá. E quem sabe o senhor manda fazer, porque a sua casa merece. Pois não é que o vovô mandou a planta? E o nome da loja era Miranda e Oswaldo. 8 antes da minha mãe casar. Mas eu guardei o nome da loja. Pois eles fizeram os desenhos, mandaram e tal, o vovô aprovou, talvez tivesse ido lá, porque ele tinha facilidade de ir ao Rio, e encomendou aqueles móveis que estão lá na casa até o dia de hoje. A sala de jantar, o quarto da frente, aquele quarto que dá para a sala de visita, e o quarto do meio, aquele onde fica o seu Humberto, que dá para o corredor, móveis brancos. Aquela mobília de quarto era a mobília de quarto do vovô. Então, as 3 mobílias originais, as 2 camas que estão lá na frente, eram das 2 filhas.
Aquele era do vovô e o da sala de jantar. E tinha uma da sala de visita, que era os primórdios do estofado. Ela era toda de madeira, assim, reta, e mandavam fazer umas almofadas que encaixavam uma embaixo, assim, no encosto. Então, era um móvel estofado, mas não era estofado desse jeito, porque ninguém sabia. Mas o pessoal lá do Miranda Oswaldo, que devia ler as coisas da Inglaterra, então fizeram aquilo. Mas a mamãe achava que aquela mobília era muito feia. Então, doou para o recolhimento São José. E foi para lá. E ela, então, comprou uma mobília mais moderna no Rio, né? E foi a mobília para lá. E mais tarde se comprou aquela mobília colonial brasileira, né? Que está lá também. Alguém falou que achava que pelo menos aquele sofá era da princesa. Princesa Isabel. É isso mesmo? Foi assim, sabe por quê? Porque eu sei até a história. O Museu Imperial de Petrópolis era tão grande que quando a família real foi para a Europa, aquilo ficou sendo colégio. E foi o Colégio Sion. E depois tinha, quando eu fui educada no Colégio Sion também, de Petrópolis, e tinha aquela mobília linda no parlatório. Era o lugar de receber, os pais iam visitar uma vez por mês e ficava naquele lugar, aqueles sofás ali. Então, aquilo ficou para o colégio. E não se sabe por que aquela mobília tão antiga foi parar no colégio. Ninguém sabia. Até que há pouco tempo, depois que eu saí do colégio, depois que até foi um pouco antes do Colégio de Petrópolis ser vendido, o príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança estava sempre procurando nas cartas que ele tinha da família. E numa carta ele encontrou que a princesa Isabel tinha mandado que o Colégio Sion tinha dado uma infiltração muito grande e o colégio tinha feito a reforma, que tinha ficado muito cara. Então, que a princesa Isabel pedia para se pagar o conserto do colégio, da casa do Museu Imperial hoje, né? Com as mobílias que pertenceram à princesa Isabel. Olha, essas duas cadeiras são de lá, daqueles móveis que estão lá. Estão de lá, né? Mas E quando seu pai foi para o Rio, a senhora também foi? Em 52. A senhora já tinha um pouquinho mais de idade, né? Tinha. Mas sempre morei com a minha avó. Ah, é? Sempre. Eu, quando nós voltamos de uma estação de águas, que eu ia por álibi do meu avô, quando nós voltamos, ele teve um infarte em casa. Eu me lembro perfeitamente da crise que ele teve, sabe? E naquele tempo não se internava no hospital a não ser para fazer cirurgia. E ele ficou em casa. Quem deu os primeiros socorros foi um antigo farmacêutico lá de Carangola. Então ele que foi, viu o que achou que era, indicou os médicos e tudo. E aí a mamãe foi, quando viu que era uma coisa grave, a mamãe foi de Carangola para lá para ficar com a vovó, para ajudar a tomar conta dele, né? E era uma doença muito grave. E aí a mamãe viu que ela tinha que ficar muito tempo.
E foi no Colégio Sion, cuja superiora tinha sido superiora do tempo que ela estudou no Colégio Sion. E ela explicou a situação do vovô e que eu estava lá, que eu precisava frequentar um colégio. Então a superiora falou, oi, olha, se eu ainda mandar nesse colégio, a sua filha vem estudar aqui. Aí, uns 2 dias me chamaram, porque eu fui fazer um teste para ver o que eu sabia. Eu sabia muita geografia, sabia história, português. Aí me perguntaram, o que você sabe de francês? Nada. E de inglês? Nada. Então você não pode entrar num curso de francês adiantado, nem num curso de inglês mais adiantado. Porque como é que você vai acompanhar? Então me puseram lá para trás de novo, no colégio, sabe? Me puseram no 2º ano primário, para eu aprender o francês e o inglês. E graças a Deus que me puseram no 2º ano primário. A Dona Iole, a mãe da senhora? É. Ela fazia muita ação social em Carangola, né? Fazia. Como é que é esse trabalho que ela fazia, que a senhora também faz hoje, não faz hoje em dia? É, sem feito. Pois é, como é que era esse trabalho da mãe da senhora naquela época? Era em conjunto com a Barbosa? Não. Ou era uma coisa à Era uma parte? coisa feita pela mulher do Dr. Zé Esteves, sabe? Não era do Barbosa Marques, não. Por exemplo, a Geni, uma senhora de família tradicional de Carangola, inventou de fazer era recolhimento São José. Era um orfanato para umas 10, 15 meninas. E ela arrumou uma casa lá, até ali acima da Casa Grande, continuação daquela casa dos Barbosa Marques. Ela logo ali tinha uma casa grande, muito velha, ela alugou e fez ela não tinha fortuna, mas ela fez um orfanato. E ela que tomava conta e tudo. E a mamãe ia lá ver, era até vizinho nosso, porque era daquela rua mesmo. A mamãe ia lá ver e disse assim, sabe, a gente precisa de dar uma ajuda aqui, sabe? Então, alguma coisa que ela achava que estava deficiente demais, ela sugeria e dizia, é muito caro. Não, mas a gente faz e tal. E ela foi ajudar a Geni, que foi a fundadora do recolhimento, sabe? Ela trabalhou lá o tempo todo em que a Geni era viva como assim, uma, tipo, assessora e que entrava também com dinheiro quando a Geni não tinha, né? E aí ela trabalhou muitos anos, talvez 10 anos, 8 anos, não sei quanto. Isso eu não sei porque ela era muito menina. Mas eu sei que nos domingos ela me levava lá no recolhimento para brincar com as meninas do recolhimento no domingo de tarde. Eu me lembro que eu ia lá muitas vezes para fazer companhia às meninas. Então, depois com a morte da Geni, a Geni durou muito, viu? Com a morte da Geni, tiveram que fazer uma diretoria lá, e aí a mamãe, ela nunca foi presidente nem nada, porque ela já morava no Rio de Janeiro, mas ela sempre, eles pediam ajuda a ela e ela sempre ajudou o recolhimento, sabe? Em tudo que precisava. Então teve um ano, aí eu já tinha saído do Colégio Sion, deve ter sido em 53, mais ou menos. Teve um ano que ela foi lá e achou que a casa estava muito velha, muito... Aquela meninada toda, morando lá, muito tempo, sem dinheiro para reformar, a mamãe então disse que eu reformo. Minha mamãe tinha um gênio de engenheiro, sabe? Tirava a porta daqui e me levava para eu fazer os desenhos. Então, agora vai tirar a porta daqui, vai botar ali, vamos fazer nesse quartinho aqui, vamos fazer rouparia.
nos moldes do Coleção que ela conhecia. Então, ela foi organizando lá e reformou todo o colégio, que era... Aí já tinham comprado uma casa muito boa, muito bem construída, de 2 andares, sabe? Construída por fazendeiros. Então, a mamãe ajudou a reformar essa casa, porque é tal coisa, uma casa que já tinha 50 anos, tinha que reformar mesmo, né? E a mamãe reformou. E no ano seguinte, ela falou, agora, José, vamos dar um jeito no asilo, porque já temos jeito no recolhimento, agora vamos dar um jeito no asilo. E ela foi lá e encontrou um caos. Então, ela me levou ela para fazer os desenhos da reforma do asilo. E ela ia mandando eu desenhar e eu ia fazendo. E aí, no outro ano, ela fez a reforma do asilo. E, por exemplo, era ainda uma casa que tinha um banheiro ou 2 banheiros para... Também naquele tempo devia ser 20 pessoas, porque a população da cidade era muito menor, né? 15 ou 20 pessoas, mas um banheiro só é muito pouco. Então, ela lembrou dos banheiros do colégio, que era uma sala grande com uns boxes, com umas divisórias, fez assim, então botou 2 banheiras para os velhos que tinham que tomar banho de banheira, e o resto era chuveiro, né? As pias separadas para ter uma... E ficou muito bom na época, era o melhor que se podia fazer. E foi a reforma do asilo. Então, vamos rolar. Hein? Enxoval também. Mas isso aí foram coisas assim num ano. As pessoas lá falam. Mas ela uma vez foi lá na Santa Casa. Na Santa Casa também ela ajudava muito, porque o papai foi provedor da Santa Casa, sabe? Então ela uma vez, enquanto o papai era provedor da Santa Casa, mandou fazer uma reforma grande na Santa Casa, e tudo quanto é obra fica muito mais caro do que foi programado, né? Então, numa exposição de carangola, parece que foi na primeira exposição, 45, 46, ela falou, ô José, você me arruma aquele bar que fica embaixo da arquibancada lá do estádio, que eu vou fazer um bar para Santa Casa. Pois a mamãe arrumou cozinheira e fogão, e tinha quarto de guardar as bebidas. A mamãe fez um bar da Santa Casa. De vez em quando, que, por exemplo, o Sebastião Rocha ganhava o prêmio de vaca leiteira. Então, ele batizava a vaca com champanhe francesa, sabe? E encomendava um jantar para 30 pessoas para comemorar que ele tinha ganho o prêmio. Era só o prêmio, não tinha dinheiro nenhum, não, mas ele gastava o dinheiro com um jantar para 30 pessoas. A mamãe se dispunha, é claro que ela tinha muita gente para ajudar, porque ela nem tinha condição de ir para a beirada do fogão, que ela nunca foi, né? Mas ela organizava aquilo e tinha uniforme, e eu tinha uniforme de garçonete do bar, sabe? Então ela fez aquele bar da Santa Casa para angariar dinheiro para ajudar a pagar a reforma da Santa Casa. E esse bar, eles fizeram, eu não me lembro, mas uns 4 anos elas devem ter feito. Mas juntava a dona Daili, que era a mulher do Zé Freitas, advogado, e exportador de café. A Pina Azevedo Branco, exportador de café também, sabe? A dona Yolanda, que era mulher de médico, que era presidente do hospital. Então, juntava muita gente da sociedade também para ajudar. Então, eles fizeram e eu sei que a mamãe conseguiu ajudar a diminuir a dívida da reforma
da Santa Casa, sabe? Alguma coisa. E mais tarde, como ela ia sempre lá, foi lá uma vez e a irmã do berçário falou: a senhora acredita, dona Iole, que tem mães que vêm aqui para dar luz e não traz uma roupinha para trocar na criança? A gente tem que dar roupa daqui do berçário. A mamãe ficou com tanta pena que resolveu fazer enxoval para o berçário, para a maternidade da Santa Casa. A mamãe fez esses enxovais, que ela, a tia dela, e mais umas amigas, umas primas que sabiam costurar, faziam sapatinho de tricô, tudo, lá dentro da casa da mamãe. E ela estipulou uma cota para ela mandar 10 enxovais todos os meses. Mandava para Carangola, a Glorinha, minha prima que morava em frente, tomava conta dos enxovais, levava lá no hospital e durante 10 anos ela forneceu a roupa para o berçário de lá, sabe? E no último, quando ela fez 80 anos, ela já fez lá em Belo Horizonte, eu fiz uma festa de 80 anos para ela e pedi: se você quer dar algum presente para a Iole, lembre-se que ela ajuda em enxovais de recém-nascido na Santa Casa de Carangola. Qualquer coisa que você dê será muito bem-vindo. Foi caixa, assim, de cobertor comprado nos atacadistas ali da rua Santos Dumont, Avenida Santos Dumont. Foi caixa fechada de fralda, porque naquele tempo era fralda de pano. Caixas e mais caixas de dúzias de camisinha de pagão e paletózinho. Uma quantidade tão grande que ela, 6 meses depois, ela morreu. E durante 2 anos eu mandei presente de aniversário da mamãe para Carangola. Agora, quando chegou no fim, eu escrevi para a irmã: irmã, esta é uma obra de caridade da mamãe, da cabeça dela. Não é da minha cabeça. Porque eu acho que uma mulher que tem 9 meses de gravidez não ter boca para pedir para uma dona que passa com uma criança de 6 meses: ô dona, só tem uma roupinha dessa menina para me arrumar, que eu estou esperando, que elas não têm dinheiro para comprar. Alguém ia negar? Então, eu achava que era, e acho até hoje, não sei se você deve cortar isso. Eu acho que é um absurdo. Você fazer isso, você está incentivando a preguiça, né? E a irresponsabilidade. Se você vai ter um filho, você tem que ter responsabilidade de ter roupa para vestir do menino, não é? Então, nunca combinou isso com a minha cabeça. Então, eu falei para a irmã: eu não vou continuar com a obra da mamãe. Começa que eu também não tinha as tias que já tinham morrido, as primas que já estavam com Alzheimer, né? Eu não tinha condição, mas também não tinha cabeça. E aí, como eu entreguei os negócios lá da Santa Casa, eu fui apresentada a uma senhora que estava construindo uma creche e que estava precisando de ajuda. Eu digo: então, eu vou ajudar a creche, porque creche as mães vão trabalhar e as crianças vão ficar na creche. Então, eu vou ajudar a creche. Então,
a última coisa que precisava para acabar a creche era as grades das janelas, porque a creche tinha 2 andares. E quem estava fazendo quase morria de medo de saber que ia botar criança naquelas coisas sem grade. Ô Maria, eu só estou precisando de grade, então manda botar as grades todas, depois me fala. Mas ela não me deu preço. Não, Maria Helena, você dá o que você quiser. Eu digo, não, eu disse que eu ia dar as grades. Não, mas você dá. Aí eu fiz um cheque. Você sabe que o cheque que eu dei era exatamente o preço das grades. Isso é precisão, né? Então, essa daí, então eu, para o resto da vida, até hoje, eu pelejo com a creche Sagrado Coração de Jesus, sabe? Porque a mamãe tinha aquela obra, então eu adotei uma outra obra, né? Para não dizer que eu não aprendi com a minha mãe. E agora, quando precisaram de reformar o asilo, aí eu falei para o senhor Isaías, senhor Isaías, a minha mãe me ensinou a reformar asilo. Se eu tô viva até hoje, eu preciso reformar esse asilo. Porque eu recebi o ensinamento da minha mãe. Então, diz o senhor Isaías, a mãe da dona Maria Helena semeou em terra fértil. Isso aí. Não é? Vamos... Acho que já chega, não chega? Só um pouquinho mais, só por exemplo. A senhora lembra de alguma história mais do seu avô? Olha... O papo está tão bom, a gente não pode entender. Mas o que está escrito aí? Não, tudo que está escrito aqui a senhora falou. A senhora falou tudo. Sem eu perguntar, a senhora foi descrever tudo, até que eu já olhei várias vezes. Mas alguma coisa que a senhora lembra, quando a senhora esteve com ele no Rio, ou o pai da senhora falou que ele... Não, porque ele foi ficando mais desmemoriado, né? Quando ele, por exemplo, ele ia à estação de águas e tudo, e voltava. E depois que ele teve esse infarto, então, atrapalhou o sistema circulatório e ele ficou muito pior. E eu, nessa época, em 42, eu tinha 10 anos. Mas o pai da senhora nunca falou nada sobre ele? Não, é como eu disse para você, lá em casa é assim. Um fala uma coisa, o outro é um túmbalo. Você não sabe por quê? É porque é da família, E quando falar com o outro também recebe e não fala para ninguém. Mas só tem mais alguma coisa na cabeça da senhora que a senhora lembra dessa fábrica, do crescimento, do desenvolvimento? Não. Eu posso lembrar a casa deles na Buarque de Macedo, que era em 1938, 37, 38, e eu morava lá. Então, nessa época, todo mundo que precisava ir ao Rio para tratamento de saúde, para ir a médico, para estudar, para qualquer coisa, escrevia lá para a vovó. Tia Milote, estou querendo passar minhas férias aí de 20 dias. Posso ficar aí? Que dias, que mês que é melhor? Então, dizia, bom, esse mês assim, acho que não tem ninguém, você pode vir. O outro ficava doente, precisava ir, ia para lá e ficava. E a mamãe saía para levar no médico, saía para levar para fazer exame de sangue, que só existia exame de sangue e radiografia de pulmão, radiografia, exame de sangue, exame de fezes e de urina. Outros exames não existiam.
Depois foram descobrindo mais um, não sei para quê, mas eu me lembro que a gente só fazia isso. E tinha um filho de um compadre do vovô, da vovó, que estudou medicina e foi fazer análise clínica. Então, todo mundo que ia de fora para lá para ir para médico, ia para o doutor Vitor, que era o filho do compadre do vovô. Sabe? Então, foi uma casa que acolheu todo mundo. No domingo, tinha os filhos de carangolenses que estudavam no Rio. Domingo, a vovó chamava para almoçar na casa dela. Então, foi o Décio Miranda, que foi do o que é que ele é? Do Supremo Tribunal, advogado, que foi lá do topo da jurisprudência brasileira. Tem ele, o Vander Batalha, filho do Antenor, que eu me lembro, e tinha mais gente que eu não me lembro, não. Então, só para encerrar, tinha também uma que foi casar de segundas núpcias com o irmão do vovô, ela era de família do interior, foi lá para a casa da vovó para mudar roupa, saiu de noiva da casa da vovó. A outra foi para lá para estudar corte e costura, que naquele tempo era 6 meses, ficou na casa da vovó, com o vovô, sabe? Era uma casa assim, movimentada. Então teve uma empregada que falou assim, dona Milotinha, a senhora pediu conta. A senhora não gosta de falar não, né? Mas a casa da senhora é pensão, né? Eu só vou pedir uma paciência um pouquinho mais da senhora só. Dá um pouco d'água. Pode falar uma qualidade, um acontecimento com ele, se eu só lembrar. Eu sei, já entendi o espírito da coisa. Jonas Marques. Meu tio, muito bacana, foi homenageado demais em Carangola, porque era uma pessoa extraordinária. Era um gentleman, viu? Era uma pessoa fina, um espetáculo, viu? Tem alguma história com ele? Não. Não, porque eu convivia com ele assim, ele na casa dele e eu lá em casa. E ele era uma pessoa de muito pouco falar, ele não falava muito. Ele impressionava pela personalidade dele e pelo modo dele se apresentar. Diz um que fez o discurso para ele outro dia lá em Carangola, né? Que ele que ensinou para o pessoal de Carangola andar bem vestido, andar na moda. Antônio Esteves Marques, filho. O Antônio era um gênio, viu? Uma inteligência brilhante. Tanto que ele, quando era menino, ele entrava muito em choque com o pai dele, que era outro gênio. Então tem um ditado que diz 2 bicudos não se beijam, né? E ele era muito levado como criança e tudo. Tem uma história dele como criança. Ele fazia as coisas erradas, comia, eu sentava na mesa, comia com os adultos. E se ele entornava qualquer coisa, fazia alguma besteira, e às vezes ele fazia de propósito mesmo, o vovô dizia assim, ele tinha uma babá, chamava Augusta, e ele dizia assim, Augusta, leva o Antônio para a cozinha. E isso ele fazia errado várias vezes. Augusta, leva o Antônio para a cozinha. E a casa do vovô era frequentada desde Carangola por muita gente. Um dia foi o compadre do vovô para jantar lá. E entornou um copo de bebida. Vira-se o Antônio. Augusta, leva o meu padrinho para a cozinha. Tá certo. Aloysio Esteves. Aloysio foi praticamente um irmão
porque o meu irmão não tinha muita afinidade comigo, mas o Aloísio fez as vezes do meu irmão. Porque eu morava lá em Carangola, naquela época que eu morava, do lado de lá da Estrada de Ferro, do outro lado era só armazém de café. Então, as pessoas que moravam ali na cidade, na rua, eram pessoas que tinham trabalhado o dia inteiro e não saíam. Então, para eu sair de casa de noite, eu tinha que sair ou com meu tio Geraldo, ou com o Aloísio, porque o Aloísio nessa época morava lá em Carangola e do lado de lá também. E ele jantava, fazia as refeições na casa da mamãe. Então o Aloísio, eu saía com ele. Quando a gente ia nas domingueiras, no Clube Carangola, saía da domingueira, não podia voltar sozinha. Aloísio voltava. Se o Geraldo, meu tio, estava por perto, ele ainda queria ficar mais tempo no baile, ele ficava e o Geraldo me levava. Mas o Aloísio foi um irmão que eu tive, viu? O meu irmão mesmo não fazia muita companhia, mas o Aloísio foi uma maravilha. Eu gosto muito das filhas do Aloísio, eu gosto muito da mulher do Aloísio, porque eu transferi para elas a amizade muito grande que eu tinha pelo Aloísio, sabia? Ele costumava enfrentar a mamãe para me defender, o que eu gostava muito. São Humberto Esteves Marques. Olha, eu me lembro do Humberto criança, né? Eu sou muito mais velha do que ele. Uma vez que o pai dele foi para os Estados Unidos, que o Antônio foi perdendo a vista paulatinamente. E uma das vezes, e a vovó dizia, vai para os Estados Unidos, Antônio, não é possível. Mas, mamãe, os médicos daqui do Rio dizem que tudo que se faz lá, eles sabem fazer aqui. E ele foi perdendo a vista, foi perdendo. Até que uma hora ele viu que já tinha perdido demais, resolveu ir para os Estados Unidos. E deixou o Humberto e a Silvinha na casa, na casa da mamãe e do papai, né? Então, nessa época, o Humberto estava no curso primário. Então, eu ajudava ele a fazer a lição de casa. Sabe? Porque ele sempre foi, gostava de brincar, não gostava de estudar, aquela peleja, né? Então, de vez em quando, eu tinha que pegar o Humberto para ajudar ele a estudar enquanto o pai e a mãe estavam nos Estados Unidos, o pai tratando de saúde, né? Mas depois disso, eu não tive quase convivência com eles. A convivência que eu tinha era mais no Natal, a gente reunia a noite de Natal na casa do Antônio e com os meninos, e era um Natal muito, muito bom, muito, muito animado, com gente muito boa, sabe? Eu me lembro, nós temos boas lembranças das noites, das ceias de Natal na casa do Antônio. Depois, quando o Humberto foi para o colégio interno, em Friburgo, eu já tinha me casado, já morava em São Paulo, então eu tive pouca convivência com eles, assim, sabe? A maior convivência que eu tive foi quando ele foi lá para casa e eu, de vez em quando, tomava conta dos estudos do Humberto. Né? E ele também ia muito para casa de Carangola, ele adorava quando ele era menino, de 4, 5 anos, ele ainda não estava estudando, ele ia para a casa da mamãe, e eu já era interna no colégio também, não tinha convivência com ele. Mas ele passava, teve uma vez que ele passou 8 meses, a mamãe botou ele no jardim de infância, de tanto que ele ficou lá, sabe? Então, você falar do Humberto, eu me lembro que a mamãe contava que teve uma vez que ele teve dor de dente e teve que ir para o dentista.
E ele não queria ir para o dentista, ele gritava, mas ele não queria ir. Aí a mamãe chamou o Aloysio e falou assim, Aloysio, leva o Humberto no dentista, porque o Aloysio era bravo, era um homem enérgico, todo mundo tinha medo do Aloysio. Depois tem uma outra história da braveza do Aloysio. Então o Aloysio levava o Humberto no dentista, ele sentava na cadeira, punha o Humberto no colo e dava uma chave de braço no Humberto para poder tratar de dente. Agora, diz o Humberto, outro dia eu estava contando isso lá na Casa Grande, ele falou assim, era o único jeito de eu tratar de dente, Maria Helena. Só porque lembrou de outra braveza do seu Luiz. O Jonas tinha um afilhado chamado Paulo Emílio. O Jonas, tanto o vovô e o Jonas que aprendeu com o vovô, o presente que eles davam para os afilhados era pagar o curso primário eles faziam no grupo, o curso ginasial, e se precisasse até o superior, eles davam também. Era o presente que eles davam. Então, o Paulo Emílio sempre foi ruim de estudo e tal, e quando acabou o ginásio, não queria estudar, e o Jonas botou ele lá no Barbosa e Marques. Então, ele era office boy. Levava as coisas para o banco, onde não ia quase ninguém, porque o banco era só para comércio, né? Ninguém ia ao banco para descontar cheque, para pagar coisa, não tinha. Nossa Senhora. Ah, não foi a nossa luz. Pode continuar na questão do banco. E o Paulo Emílio ia para fazer um pagamento, levava 2 horas para voltar. E ele era treteiro mesmo, sabe? Aí o Jonas falou assim, então você vai trabalhar no Laticínios com o Aloysio. Você vai ficar lá. Falou para o Aloysio, aperta ele. Aí o Aloysio atormentou o Paulo Emílio. Exigia e tomava conta no relógio, da hora que ele saía, a hora que ele estava. Pintou com o Paulo Emílio. Chegou no fim do ano, o Paulo Emílio falou assim, meu padrinho, eu preciso falar com você. Eu vou querer fazer o científico, porque eu vou estudar medicina. Que história é essa, Paulo Emílio? Você não gosta de estudar? Como é que você vai querer fazer científico para estudar medicina? Que história é essa? Ah, meu padrinho, estudar não pode ser pior do que trabalhar com a Aloysio. Então, sempre que se encontra com o Paulo Emílio, ele diz assim, agradeço meu diploma de médico ao Aloysio. Você vê como que ele era exigente. Era bravo, né? Pelo menos o pessoal falando. Eládio, filho. O Eládio Filho. Ele está aqui. Está aqui. Pra mãe, pelo menos igual pra mim, né? Não, ela fala o que acha mesmo. Não, o Eládio é uma pessoa formidável, tem um gênio ótimo, muito alegre, muito animado, ele é muito inteligente, sabe? É muito responsável, adora uma festa. As festas que ele faz aqui são formidáveis. Fica danado da vida quando a festa acaba antes das 7 horas da manhã. Sabe? E foi ele que ele fez a primeira turma de computação, como é que chama? Ciência da computação. Ele fez... Não? Das primeiras, né? Ele fez o curso de ciência da computação e quando ele foi fazer estágio numa firma de telefonia, depois a firma foi se dando mal, eles foram cortando, dizia o Eládio, chegava em casa e dizia assim, passou o facão
facão, mais uma porção de gente. Saíam 5 ou 6. Daí, eu não sei quantos meses, passou mais facão. Eu sei que passou o facão e o Eládio ficou. No fim, ficaram 5 ou 6 e o Eládio estava. Aí, o Luiz Fernando convidou ele para ele instalar a parte de... como é que chama isso, Eládio? Para gerenciar a parte de informática, né? E implantar muitas coisas que precisavam implantar. Parte de informática em geral. Para ele ser responsável pela parte de informática e informatizar o Barbosa e Marques, não é? Então ele foi para lá e muita coisa que eles procuravam, os programas prontos, que não combinava com a cabeça do Humberto não queria daquele jeito. Lá ia o Dinho para uma outra feira, para ver o que tinha, e falava para o Humberto, e o Humberto não resolvia. Então ele resolveu ele mesmo fazer a programação, porque ele é que sabia a cabeça do Humberto, mas ninguém, né? Então assim ele foi fazendo, foi implantando a informática no Barbosa e Marques, trabalhou a beça, e eu dizia, gente, o Eládio precisa de tirar férias, não é possível. Foi 2 ou 3 anos, né, Eládio? Uns 2 anos, 3 anos, sem férias. Eu dizia, Luiz Fernando, não é possível, precisa tirar férias. E eu tenho uma teoria. Se o governo decretou que todo mundo tem que tirar férias, não é porque o governo é bonzinho, é porque o governo descobriu que quem tira férias volta com muito mais capacidade. Né? Então, o Eládio está precisando tirar férias, diz o Luiz Fernando. Mãe, ninguém mais do que eu acha isso, mas ele não pode deixar esse troço no meio. Né? Então, ele foi tocando. E eu ficava com medo dele ficar estressado, então eu dizia assim, Eládio, tenha paciência mais uns meses, que você vai tirar umas férias boas. Daí a pouco passavam os meses, Eládio, Eládio, você aguenta firme aí, porque quando você acabar, eu vou te dar umas férias em Paris. Aí ele passou bem. É assim, né? E aí, quando ele terminou, eu comprei um pacote para ele passar uma semana em Paris. E ele foi. E gostou muito das férias dele, viu? Né, Eládio? Com certeza. Luiz Fernando. Luiz Fernando é até difícil de falar, sabe? Porque ele foi um menino que deu muito trabalho. Eu dizia, minha Nossa Senhora, se ele criança desse jeito, quando for adolescente, eu não vou tolerar ele, não. Aí, um dia eu estava falando com o padre do Colégio São Luís, onde ele estudava, o padre falando assim, nunca passou pela cabeça da senhora que ele está dando trabalho todo que ele tem que dar de criança, e depois ele vai melhorar? Eu digo, uai, padre, nunca me veio isso na cabeça, não. Eu só ouço dizer que adolescente dá problema. Uai, mas vai ver que ele já deu o trabalho todo que ele tinha que dar, e não vai dar mais trabalho para a senhora. Até que o trabalho que ele dava é que ele era muito esperto e dava... O menino muito esperto dá um baile na gente, né? Então, ele foi indo. E realmente, quando adolescente, ele não deu problema nenhum. Quando ele entrou numa faculdade de administração de empresa, acha, mas isso é um ensino muito fraco. Não é uma matéria que puxa
pelo raciocínio, que puxa por saber, né? Então, ele fez um vestibular para engenharia, porque a engenharia é que puxa, né? Põe a cabeça para trabalhar. Mas ele me falou nessa época que ele queria trabalhar no Barbosa e Marques. Eu peguei um avião com ele, fui ao Rio e perguntei a Humberto: o Luiz Fernando está querendo trabalhar no Barbosa e Marques. O que você acha que ele precisa estudar? Ele já está estudando administração e engenharia civil. Ele disse: engenharia civil para o Barbosa e Marques não serve nada, precisava ser engenharia mecânica. Aí ele disse assim: tem problema não, eu faço vestibular de novo. No fim do ano, não tinha Enem, não tinha que se inscrever com muita antecedência. No fim do ano, ele se inscreveu no vestibular. E como ele já tinha 2 anos do outro, ele foi o primeiro da turma do vestibular, né? Então, ele fez os 2 cursos muito bem. E, além de tudo, quando ele fez o primeiro o vestibular para passar na administração de empresa na Federal, ele disse: mas eu não vou ficar aqui, não. Esse pessoal está querendo fazer baderna, fazer greve, ninguém quer estudar e eu preciso de estudar. Então, eu arrumei um conhecido que era amigo do dono da UNA. Então, esse meu conhecido, que era advogado, conhecido dele, pediu a esse da UNA. E ele pediu um currículo do Luiz Fernando. Quando ele viu que ele tinha sido primeiro no vestibular de engenharia, ele disse: pode vir. Então, ele mudou de escola também. Fez o curso de administrador de empresa na UNA, que ele gostou muito, sabe? Então, ele sempre foi assim, muito inteligente, dava conta dos recados dele muito bem, e ele fez o curso, e a mamãe dizia assim: não, ele estava fazendo 2 cursos, né? Então, a mamãe dava uma mesada para ele. Eu estou vendo aquela mesada. Daí a pouco ele terminou e o Humberto não falou para ele fazer nada. E a mamãe estava dando mesada. Eu peguei um avião sozinha, fui ao Rio e falei: ô Humberto, o Luiz Fernando está com 24 anos, está com 2 cursos, e ele não é mais uma pessoa para ganhar mesada, ele é para ganhar ordenado. Então, ou você arruma um emprego para o Luiz Fernando aqui no Barbosa e Marques, ou ele vai trabalhar em outro lugar, porque ele já tem chamado de pais de amigos dele que já estavam de olho nele para trabalhar nas outras empresas. Você vê, se você vai poder, porque ele ainda estava estudando. E Humberto achava que enquanto ele estivesse estudando, não, com 24, 25 anos, ele tem que ganhar o ordenado. Então, Humberto não podia resolver sozinho, porque o Jonas, não sabia se o Jonas ia aceitar. Fui falar com o Jonas: mas ele está estudando, não tem que ganhar o ordenado assim. Mas acontece que já tem gente chamando ele para outro emprego. Então, se resolve. Ou ele vai para o outro ou fica no Barbosa e Marques. Então, ele ficou no Barbosa e Marques, né? E aí foi mandado para Valadares. Ele estava acostumado em Belo Horizonte, estava acostumado em São Paulo, Belo Horizonte, veio para Valadares. Aqui ele veio tomar conta dos porcos. Ele veio organizar sistematicamente,
né? Que tinha o técnico que era o seu Braulio, mas ele veio como administrador organizar tudo direitinho, né? E aí ele foi ficando aqui. Depois um dia ele falou assim: mamãe, eu quero estudar em Nova York. Eu falei: Fernando, se eu bem te conheço, você não gosta de estudar, né? O que você vai fazer em Nova York? Eu acho que você vai morar em Nova York. Aí ele falou assim: bom, as duas coisas. Espera só um pouquinho. Só a gente tocar uma bateria aqui. Uhum. Então, em Nova York, queria fazer o que mesmo em Nova York? Estudar e morar. Ele queria morar em Nova York. E estudar. Foi para lá. Mas, e quando ele veio para Valadares, ele trabalhou com Samuel, que era o diretor, né? Ele trabalhou com Samuel, sob a orientação de Samuel e aprendendo com Samuel. E aí ele resolveu ir para Nova York, foi. Mas ele é tão sortudo que quando ele estava começando a estudar em Nova York, o Samuel resolveu sair porque tinha sido chamado para uma outra firma. E não deu aviso prévio, nem um intervalo para ele sair, porque a outra firma precisava dele em seguida. Aí Humberto escreveu para o Luiz Fernando: você vai escrever chamando? E eu não. Que responsabilidade é essa minha de chamar uma pessoa que está estudando curso superior nos Estados Unidos para vir para cá? Eu não vou chamar, não. Então Humberto, muito inteligente, escreveu uma carta contando a situação. Ele telefonou para cá e perguntou para o Humberto: se eu puder ajudar, eu estou disponível, né? Mas eu não entendo nada de leite e nem de queijo, diz Humberto. Mas leite e queijo a gente contrata como é que chama a escola? No mercado. Não, ele falou lá na escola mesmo, na Cantoste. Não, técnico a gente contrata na Cantoste. Mas a gente precisa de diretor. E o Valadares, com a fábrica já mais ou menos desse tamanho, como é que podia ficar sem diretor, né? Então ele falou assim: então eu estou voltando. E acontece que nessa época, foi a época em que morreu a minha filha, sabe? Então, aconteceu as duas coisas. O Samuel saiu e a minha filha morreu. E ele, então, arrumou as coisas dele, em menos de uma semana ele estava aqui. Se apresentou ao Humberto, e Humberto falou assim: bem, depois que a gente tira uma pessoa que está estudando curso superior em Nova York, que chama e ele vem trabalhar na firma, ele não pode ter outra função sem ser diretor. Então, ele que saiu ajudante do Samuel, ficou no lugar do Samuel, então passou a diretor do dia para a noite. Diz que até que o Zé de Aquino falou assim: uai, que isso mesmo? Você vai botar um Luiz Fernando novo desse jeito para diretor? Eu disse assim: quem é que ia ficar diretor? Quem é que viria de Nova York para ficar em Governador Valadares, né? Então, com isso ele teve a sorte de voltar como diretor e está aqui até hoje. Ele tem muito prazer em trabalhar no Barbosa Marques, tem muito prazer, gosta muito, passa muita raiva, porque tem que passar, todo diretor de empresa no Brasil tem que passar muita raiva, né? E cada ano o trem piora mais, como o Humberto dizia, né? Os piores anos eram 80 e 90. Sabe-se lá qual vai ser o ano de 15 e 16 e 17, né? Então, ele tem se desempenhado muito bem, desenvolveu bem a firma, fez muita coisa nova, até inventar de fazer a fábrica de soro em pó, né? Em plena
crise financeira mundial, e ele conseguiu fazer e inaugurar em 1 ano, quando ninguém mais estava fazendo nada, né? Foi um feito extraordinário. Ele conseguiu encomendar todas as máquinas aqui mesmo para dar serviço, para dar trabalho às algumas fábricas daqui que se mantiveram abertas por causa disso, né? Por causa do trabalho da encomenda do Barbosa e Marques, e conseguimos inaugurar dentro do prazo, quando ninguém naquela época estava inaugurando nada, nem fazendo nada, né? Foi em 2009. Hein? Foi em 2009, no auge da crise. A crise foi no 2008, foi quando ele começou a querer fazer, e 2009, quando ficou pronto em 2008, 2009, ele inaugurou, não é? Então tem sido um braço direito do Antonico Marques, do José Esteves, do Jonas Marques, do Antônio, do Humberto, e ele e o Elade, não é? Eu tenho muita honra de ter 2 filhos trabalhando no Barbosa e Marques, né? Dando a contribuição da inteligência deles, da capacidade deles para a empresa fundada pelo meu avô e pelo bisavô deles. E tenho muito orgulho de receber em Carangola, na semana passada, todos os descendentes da Donioli, filha, netos e bisnetos. Os dois bisnetos da mamãe fizeram questão de ir festejar o centenário em Carangola, onde começou a nossa empresa. Eu me senti muito alegre e muito orgulhosa com essa opção de todos. Senhor José Esteves. Quer desligar? Quer dar uma desligadinha para eu falar uma coisa? Senhora? Quer que desliga, falar em off? Quer falar em off? É. Desliga.